Olá! Abordaremos hoje o intricado nascer e desenvolver psíquico da tríade mãe, pai e bebê, em seus aspectos essenciais. Esperamos ajudar o quanto possível, então vem com a gente! Para a psicologia analítica, as crianças e seu desenvolvimento físico e psicológico é uma preocupação de primeira grandeza dos responsáveis, ou seja, mãe e pais, ou outros adultos que estejam nessa tarefa. Esta fundamentação se dá devido ao pressuposto de que o corpo e a psique crescem e se aprimoram simultaneamente. Logo, a vivência corporal transmite estímulo ou perturbação à psique no dia a dia. Os pesquisadores mais recentes da área afirmam uma fragilidade mental, à semelhança da fragilidade física, de 0 a 2 anos. Isso se dá devido a ainda não termos desenvolvido significativamente o ego e suas defesas, agindo então defesas arcaicas, defesas do self. Essas defesas se caracterizam por serem limitadas e rudimentares, podendo ocorrerem experiências com a criança que agem na base de sua psique, de forma perturbadora e traumatizante, e os danos podem ser incalculáveis. Tudo indica que uma vivência rica e saudável se dá com mães e pais submetidos a uma experiência plena desde as fases iniciais da gestação, ou seja, acompanhar o crescimento da barriga, a alimentação, a postura corporal, as alterações hormonais, de forma compartilhada, mãe e pai. A momentânea exigência da postura na vivência do sexo entre o casal ou ausência de desejos se caracteriza como fase introdutória ou de imersão psíquica. Desta forma, a expressão "estamos grávidos" tende a começar a fazer sentido e a gerar um novo sentido para o viver com vetor na direção do parto, o marco do impactante encontro. Esta vivência continua ainda na barriga, nos diálogos ou cantarolar, na escolha do nome e roupas para a criança, os barulhos ambientes da casa, escolha dos ambientes frequentados e preocupação do estado emocional dos gestores. A este nível, o investimento psicológico é altíssimo, os conectando ao processo gestacional e os preparando para a nova fase da vida familiar com a criança que já está para nascer. Nesta alquimia de compostos dos corpos e na dialética do psíquico, gerando uma síntese, um terceiro elemento, o quanto possível equilibrado e harmônico para o experimentar o viver. Inicia-se a singela e árdua fase das primeiras experiências e constante tarefa de subsistência para com a criança e o apoio à mãe, devido ao processo de diferenciação e separação corporal estarem ainda em seu início. Amamentação, fazer dormir, fraldas, banho, organização intestinal dos ouvidos e gengivas na criança, desencadeando febres, irritações, insônias e choros, são possíveis convites a exigir a presença dos adultos, alterando as rotinas individuais, especialmente a rotina da casa. Nesta fase, temos a oportunidade de acompanhar o desabrochar e o desenvolver de cada aspecto psíquico, vindo à tona e se complexificando, se for necessário, para saber do funcionamento padrão da criança e quando ela venha a apresentar pequenas disfunções, sejam físicas ou psíquicas, ou um adoecimento mais grave. Há muitos casos que as mães se sentem sobrecarregadas e exaustas pela ausência do apoio paterno nesta fase. Agora, se o casal esteve alinhado e profundamente envolvido nas fases da gestação, estão bem mais preparados e em sintonia fina para esta fase dos primeiros meses da vida da criança. A intensidade e qualidade do trato com a criança são aspectos que tudo indica fazer parte do desenvolvimento psíquico na criança em sua base rasa de conteúdos, na junção dos aspectos inatos e os aspectos vindos do meio ambiente. Por isso é indicado a atenção de sons e ruídos,
o controle com os horários da amamentação. Neste início, a demora nessa vivência gera dor e choros inconscientes, sem um objeto bem claro e definido ao alimentar. Isso tende a construir a noção de seio mal. O seio mal aqui é mundo mal, nesta fase difusa onde não há um funcionamento consolidado do ego e uma consciência dos fatos. Mais à frente, por volta de até 1 ano, o andar, o exercício vocal, os acessos aos objetos impulsionam a criança à atividade física e ao desenvolvimento cognitivo. A presença de estímulos da mãe e do pai é fundamental, não só porque é preciso pegar os objetos, jogá-los, ou até porque possa vir a engoli-los, ou pôr o dedo na tomada e etc. Mas principalmente porque ainda não tem o amadurecimento estrutural psíquico para ser um eu em unidade, ser um eu com mais liberdade. Podemos ilustrar com a brincadeira com a criança, que a gente se esconde e aparece e diz: achou, achou. A criança tem que expressar sorrindo, porque tem alguém por perto e se sente melhor, mais segura. As pesquisas têm indicado que nos países com cultura e recursos psicológicos direcionados, as crianças têm sinalizado apresentar um ego em funcionamento considerável por volta de 2 anos. Nossas crianças no Brasil possuem uma média de apresentar um ego funcional por volta de 2 anos e meio. Sugerimos, para melhorar esse estímulo com a criança, a obtenção de objetos coloridos, para serem jogados, para quicar, amassar, os passeios em diversos ambientes, o conversar, o som, as músicas, o bailar, o tom de voz, as sinalizações e expressões faciais e gestos corporais, apresentando os estados emocionais. São elementos riquíssimos, estimulando os bebês e crianças nesta primeira fase da vida. Fica a solicitação para os pais e mães de plantão. Esperamos ter contribuído um pouco e que possamos investir em nossas crianças. Se gostou do vídeo, nos ajude em nossas redes sociais, compartilhando, e até a próxima!